Hoje nós iremos falar sobre um filósofo francês também, que tive contato agora no último mês e cujo livro ainda eu não concluí. No entanto, pela leitura, pela altura da onde eu me encontro na leitura, creio que já seja o bastante para poder fazer pelo menos um panorama geral para abordar um conceito e um tema que é de suma importância para esse filósofo. Estamos tratando aqui de Albert Camus e do livro O Homem Revoltado. Como curiosidade histórica, a publicação desse livro em 1951 levou a um rompimento e ao afastamento do seu amigo, até então amigo, e companheiro de discussão filosófica, Jean-Paul Sartre. Não irei prolongar nesse assunto. Quem quiser se aprofundar para ver as consequências de tal publicação, procure na internet, encontrará com muita facilidade. Mas Jean-Paul Sartre se revelou extremamente irritado em relação ao posicionamento de Camus neste livro em questão, justamente por deslegitimar, poderíamos dizer, e desaprovar as revoluções que são feitas através do uso da violência. Então, nessa época, em 1951, já tinha, pós Segunda Guerra Mundial, ainda como os crimes de Stalin não estavam sendo divulgados e a própria mídia inglesa, a mídia ocidental, da Europa Ocidental, ainda não tinha muito acesso às informações do que se passava dentro do regime stalinista. Havia suspeitas, lógico, mas Jean-Paul Sartre declarava seu total apoio ao regime socialista da União Soviética e por isso se sentiu bastante magoado em relação ao posicionamento filosófico do nosso querido Albert Camus nesse livro. E vocês entenderão ao acompanhar esse vídeo o motivo dessa cisão intelectual entre dois amigos que iniciaram, aliás, criaram um vínculo a partir da resistência francesa na ocupação da Alemanha nazista na França. Então, os dois começaram a conversar e trocar ideias e tudo mais a partir dessa resistência francesa, em que os dois desempenharam algumas funções dentro desse grupo militar. Mas, tirando essa curiosidade histórica, a gente pode ir direto ao tema. O início dele já é bem esclarecedor. A razão pela qual Albert Camus dedica uma reflexão filosófica nesse assunto em específico, o homem revoltado, se deve, segundo as suas próprias palavras, não literalmente, ao fato de ele ter que se dedicar e se empenhar a esclarecer uma questão que é premente da sua época. E o que é premente na sua época? A seguinte questão: o homem deve aceitar matar ou consentir que se mate? Esta é uma questão da sua época e ele acha crucial respondê-la e encontrar meios de refletir sobre ela. Porque ele classifica a época na qual vive como sendo a época do cometimento dos crimes lógicos. Diferente, o crime lógico, segundo ele, tem o Código Penal reserva para esses crimes uma classificação, classifica eles, aliás, como sendo aqueles crimes premeditados, ou seja, que são elaborados previamente e depois feitos. E, portanto, você tem um agravamento da pena devido à premeditação do crime. E diferencia esse crime premeditado, ainda se apoiando no Código Penal, pelos crimes passionais, os crimes motivados pela paixão, entre aspas. Ou seja, quando o homem não está no domínio total das suas faculdades mentais, da sua capacidade deliberativa. Praticamente seria isso.
E ele fala que a sua época se caracteriza pelos crimes lógicos porque ele se depara com uma série de doutrinas, uma série de ideologias que tentam justificar o uso da violência, justificar o assassino do outro, portanto, o consentimento de que matar o outro em prol de alguma coisa é legítimo, como forma de atingir um determinado fim, um determinado bem, muitas das vezes. Então ele vai citar, por exemplo, rapidamente, o apocalipse hitlerista, né? O que Hitler fez foi levar toda a Alemanha à beira de um precipício e forçá-la a pular caso não conseguissem atingir o seu objetivo, que era o expansionismo. Então, a Alemanha seria covarde, assim como Hitler pensava, caso não demonstrasse poder suficiente para esmagar seus adversários políticos, econômicos e tudo mais. Então, da mesma forma, a justificativa empregada por Hitler era de que você estaria ali, através desse expansionismo militar, melhorando a raça humana e melhorando a cultura de um modo geral, porque eles se consideravam detentores de uma visão de mundo muito superior e muito melhor do que aquela que estava sendo colocada em prática pela sociedade liberal ou pela sociedade socialista, já com a Revolução Bolchevique na Rússia. Então seria praticamente esse o contexto histórico que Albert Camus vai se deter a refletir. Ele ressalta que a criação dessas justificativas e as ações promovidas por grupos, movimentos, pelo Estado e tudo mais, que fazem com que essa época seja caracterizada por crimes lógicos, ela é algo peculiar do desenvolvimento do pensamento ocidental. Isso não existiria em outras cidades, isso não existiria em outros continentes, em outras regiões. É algo particular da cultura e do pensamento do Ocidente, que se caracteriza pela dessacralização do mundo. Ele diz que nós vivemos um mundo dessacralizado, onde o homem livra-se das respostas oferecidas pelo sagrado, livra-se dos deuses, portanto, e passa a vislumbrar a possibilidade de criar uma ordem totalmente humana, entre aspas, de poder modificar o mundo, de poder transformá-lo segundo um projeto, um planejamento de algumas mentes, de algumas cabeças. Então isso é algo muito particular da nossa cultura. É onde nasce o socialismo, é onde vai emergir o anarquismo, é onde vai emergir todos os ismos que até hoje nos acompanham e que apontam para o horizonte, que apontam para determinado fim, para determinado lugar, caminho, e diz que teríamos que trilhar esse caminho buscando melhoramento, buscando um aperfeiçoamento da própria sociedade. Com isso, diz ele, vai se ter a legitimação da violência em alguns casos, com a qual ele é completamente contrário. Ele vai dizer que o ingrediente fundamental na motivação da criação dessas doutrinas será a revolta. Ele vai dividir em algumas categorias: o homem revoltado, uma revolta metafísica, que nós poderíamos falar um pouco mais adiante. A revolta em si, ela surge como resultado das consequências finais ou consequências últimas do raciocínio do absurdo. Ele diz que o absurdo ele recusa o suicídio. O absurdo ele recusa o suicídio e promove ou defende a manutenção de um confronto desesperado entre a interrogação humana
e o silêncio do mundo. E é exatamente o que faz com que ele perceba que a vida é o único bem necessário, porque justamente permite esse confronto que eu acabei de descrever, esse confronto que o homem se vê dentro de um universo, dentro de uma existência absolutamente absurda, onde as suas questões, os seus questionamentos, as suas perguntas não encontram respostas. Elas são ecoadas por todos os cantos do mundo, mas nenhuma parte desse mundo lhe oferece uma resposta definitiva. Então seria o silêncio do mundo, e esse levaria, metaforicamente, um desespero inicial. No entanto, o que ele vai dizer é que o homem, o raciocínio do absurdo não admite o suicídio justamente por eliminar a condição que permite com que o absurdo, o raciocínio, o pensamento do absurdo venha à tona, que é a vida. Ele vai dizer que para dizer que a vida é absurda, a consciência tem necessidade de estar viva. Então, aquele que se depare e constata que a existência é absurda, ele não pode jamais querer se suicidar ou então promover um suicídio coletivo, como é o caso do Hitler, como é o caso de tantos outros revolucionários que não colocam apenas a sua vida em jogo, mas colocam a vida de todos em jogo. Temos aqui que o raciocínio do absurdo leva necessariamente ao movimento da revolta. E o que é o homem revoltado? Vai dizer ele, é o homem quem diz não. Mas, entre aspas, se ele recusa, ele não renuncia. Isso é importante. Se ele diz não, se ele declara intolerável a intromissão do Senhor, do patrão ou de qualquer outra pessoa que retira algo que ele julga possuir, um direito que ele julga inalienável, ele não renuncia à vida. Aliás, a preservação da sua vida passa a existir a partir do movimento da revolta. Ele passa a perceber que que existe e que vale a pena lutar por ele e até mesmo morrer por ele. O homem chega a um determinado momento em que ele está disposto a oferecer a própria vida para defender certos direitos, certos princípios com os quais ele não poderia viver sem. Então ele diz, o escravo que viveu subordinado e acatando ordens de um mesmo senhor ao longo da sua vida, julga intolerável quando é subordinado a um novo comando. Então o que significa esse não? Né? Ele vai dizer, portanto, que este não que grita e protesta o homem revoltado é, em certo sentido, o estabelecimento de limites, o estabelecimento de uma fronteira que, caso seja ultrapassada ou ferida de qualquer forma, o escravo se insurge e se rebela. Então, por isso que a revolta ela está necessariamente vinculada à tomada de consciência do escravo, de que ele tem alguns direitos que devem ser respeitados, que não devem ser violados. O importante aqui é pensar que o homem revoltado ele não é alguém que tem um pensamento ou um cuidado extremamente exclusivista ou individualista. A revolta nunca é individual. A revolta ela sempre abarca todos, o coletivo no qual o revoltado se insere, porque o revoltado ele reivindica que uma determinada ordem humana
seja respeitada, e que não apenas seus direitos, mas individuais, porque ele identifica-se com uma determinada ordem, e essa ordem é constituída por um dos seus direitos. Então o homem revoltado, ele luta para que a vida, não apenas dele no momento da revolta, mas para que a de todos seja preservada nos limites que ele exige. Então ele vai chegar um momento, ele vai dizer que o indivíduo preferindo morrer, que prefere morrer e morre quando surge a ocasião, no movimento da revolta, ele mostra que ele se sacrifica em prol de um bem que julga transcender seu próprio destino. Ele age, portanto, em nome de um valor ainda confuso, mas que considera acima de si próprio. Então o homem revoltado, ele se transcende no outro, o que faz com que apareça uma solidariedade que o Albert Camus vai chamar de metafísica, aquela solidariedade que surge dentro da prisão, estendendo as mãos àquelas pessoas que estão em uma mesma situação que a sua. Vai dizer então, de uma maneira talvez mais precisa, que o escravo se insurge com todos os homens no movimento da revolta, quando julga que, em face de determinada ordem, algo dentro dele é negado, algo que não pertence apenas a ele, mas que é comum a todos os homens que integram aquela comunidade da qual ele faz parte. Então, temos que ter a compreensão de que a revolta, o movimento da revolta, implica necessariamente a conservação de uma determinada ordem humana. Ele vai dizer que o homem revoltado se situa antes e depois do sagrado, e dedica a reivindicação de uma ordem em que todas as respostas sejam humanas, de uma ordem humana, nos quais todas as respostas sejam humanas, ou seja, formuladas racionalmente. Por que ele coloca então como essa dicotomia entre o sagrado e o mundo do revoltado? O mundo do revoltado, como eu havia dito, é o mundo dessacralizado, é o mundo que deixa de ser sagrado. Exemplo, sociedades onde o espírito da revolta não tem condições de ser exprimido. Por exemplo, a sociedade hinduísta, né? Onde a coletividade é dividida em castas. E a justificação dessa divisão, dessa estratificação, ela é dada pelo sagrado. E, segundo Camus, no sagrado não há questionamentos, há apenas respostas e comentários eternos. Então, no mundo do sagrado, a revolta não pode emergir. Então, de novo, é algo que caracteriza o desenvolvimento do pensamento, da filosofia, da mentalidade do mundo ocidental. Chegaremos agora num ponto que provavelmente deve ter sido onde o Jean-Paul Sartre discordou do Camus, em que ele vai dizer que a solidariedade entre os homens, essa solidariedade que surge como efeito do movimento da revolta, ela tem como fundamento a própria revolta, e esta, por sua vez, ela só encontra justificação nessa cumplicidade. Então ele vai dizer que toda revolta que nega ou destrói essa solidariedade perde ao mesmo tempo o direito de ser chamada de revolta, e coincide na realidade com a cumplicidade do assassinato. Em outras palavras, o que ele quer dizer é que é absolutamente incompatível a partir do movimento da revolta, ou seja, rebelar-se contra uma ordem que está presente, contra uma ordem com a qual você se depara e considera injusta, e considera desarmônica, e considera inaceitável, tentar
tentar resolver essa contradição através do assassinato ou através da desconsideração da solidariedade entre os homens, seria basicamente contrariar o próprio movimento da revolta e deixar de ser, passar a ser um assassino declarado.